resolução que iremos votar, que tem, no fundo, 4 pontos, que entende o Executivo Municipal reunido em 28 de novembro de 2017, 1. Apoiar a decisão de promover a deslocalização da sede e de parte relevante dos serviços do Infarmed para o Porto. O ponto 2 é considerar que este processo não deve ser um ato isolado, constituindo, antes pelo contrário, o início de um caminho que conduza a uma efetiva descentralização do país que venha a beneficiar o todo nacional. 3. Solicitar ao Governo que leve a cabo todas as medidas necessárias para que esta transferência inclua competências que tenham impacto no sector regional de saúde e do medicamento, incluindo a elaboração de um calendário de transferência de competências, acautelando os diferentes interesses em presença, designadamente os trabalhadores envolvidos. 4. Garantir que colaborará no sentido de apoiar esta transferência no prazo previsto, utilizando nomeadamente os estudos e levantamentos que foram feitos por ocasião da candidatura à EMA. Como digo, isto é apresentado pelos vereadores Rui Moreira, Porto do nosso partido, do Partido Socialista e do Porto Autêntico. Um plano que é totalmente compreensível, é o plano das preocupações dos profissionais do Infarmed e das suas famílias. É algo que nós devemos acompanhar com compreensão. E acho que um processo destes não pode ser feito sem diálogo com essas pessoas e sem encontrar soluções que promovam a sua dignidade e que reconheçam, além de tudo mais, que muitas delas são verdadeiramente essenciais ao funcionamento do Infarmed com a qualidade que lhe é reconhecida. E eu diria que esse aspecto tem que estar acautelado e tem que ser tratado com todo o cuidado. Outro aspecto que eu não acompanho em absoluto é essa ideia peregrina que tenho visto debatida por alguns especialistas, chamemos-lhe assim, de que a vinda do Infarmed para o Porto coloca em causa a atividade do Infarmed, a qualidade do Infarmed. Isso parece-me um discurso absolutamente provinciano. Porque não falta na região do Porto, na área metropolitana do Porto, massa crítica para que o Infarmed aqui instalado possa ter, no mínimo, a mesma qualidade do serviço que tem em Lisboa. Talvez não por acaso as instituições localizadas no Porto estão persistentemente nos primeiros lugares dos rankings. É fundamental neste processo distinguirmos 2 planos, ou se calhar 3 planos, que são radicalmente diferentes. O primeiro plano é o plano da substância da transferência de uma instituição pública para outro local que não seja a capital. E no domínio da substância, já foi dito por todos, e ninguém foi capaz de contrariar, e é importante salientar isso, que tudo aponta no sentido de ser positivo que existam instituições públicas fora da capital para não estar tudo concentrado, por várias razões. A primeira é a harmonização do território, porque não nos esqueçamos de uma coisa. A cidade do Porto foi candidata à Agência Europeia de Medicamentos juntamente com mais 19 cidades europeias. Todas essas cidades esforçaram-se, investiram tempo e recursos para conseguir trazer para a sua cidade uma instituição como a EMA. Não foi porque isso é indiferente. Foi porque isso é extremamente relevante para a cidade que acolhe. E se é importante para uma cidade como Milão ou Amsterdão receber a EMA, certamente que é importante para uma cidade como o Porto receber o Infarmed ou outra qualquer instituição pública da dimensão do Infarmed. Nomeadamente as instituições que têm funções de regulação e que nessas funções de regulação devem manter um grau de independência relativamente elevado, essas instituições não só podem estar fora de Lisboa, como devem estar fora de Lisboa. Porque o afastamento do poder político reforça a sua independência. O que nós não podemos é deixar-nos levar pela nossa crítica ou eventual crítica à forma como o processo foi conduzido para contestar aquilo que é algo substantivamente fundamental, que é a transferência do Infarmed. É muito duro este processo, porque nas últimas 2 décadas ou 3 décadas assisti ao drama de muitas famílias da cidade do Porto que foram confrontados com o mesmo problema, que a determinada altura da sua carreira foram obrigados a deslocalizar-se. E, portanto, sei que é um drama, sei que tem custos e, portanto, devíamos ter tido mais cuidado com a forma como foi comunicado aos trabalhadores do Infarmed. Dito isso, não pode ser essa uma razão para que o processo não avance. Quer-me parecer, apesar de tudo, que nós temos conseguido, nos últimos tempos, uma alteração do paradigma. Porque eu recordo-me sempre, e há muito que luto por esta causa, que todas estas questões eram sempre colocadas quando havia a transferência de competências para a capital. As 2 últimas vezes que este assunto foi polemizado
foi agora relativamente à possibilidade de transferência para o Porto, seja relativamente à EMA, seja relativamente ao Infarmed. E, portanto, de alguma forma, parece-me que a maré, não estou a dizer que a maré já mudou, mas pelo menos estamos a conseguir neutralizar a maré, o que me parece muito importante. E por isso tem muito significado esta votação que se anuncia como unânime relativamente a este ponto. Muito do ruído que acontece decorre também ele de uma lógica absolutamente centralista, ou seja, de quem tem opinião expressa na comunicação social e a forma como a comunicação social trata isto, muitas vezes relativamente a um argumentário sem escrutínio a favor da centralização, em que os factos seriam facilmente desmentidos pela realidade. Ou seja, quando se cria uma realidade virtual para tentar justificar uma lógica absolutamente umbiguista, se quiserem, do país. A lógica que é eminentemente centralista, e nós estamos sempre a queixar do sistema político, mas esta centralidade deriva, pelo que percebemos, de uma teia de interesses que vai para além da questão política, e em muitos casos são questões, de facto, que derivam de algum tipo de pensamento contra uma lógica descentralizada, que eu acho é que nunca é assumida no país. Impressionante como é que pessoas responsáveis pelo próprio Infarmed vêm falar quase num pânico generalizado que o Infarmed irá fechar, que se irão perder milhões, daquilo que é relevante, que é o cluster da saúde que nós temos no Norte. Nós, na região Norte, temos 30% dos investigadores na área de saúde e ciências médicas. Nós, no Norte, temos mais de 11 mil graduados nas áreas de saúde. Quando digo áreas de saúde, medicina, farmácia, etc. Temos 117 instituições de investigação e desenvolvimento. Somos o maior produtor científico na área das ciências de saúde e nas ciências biomédicas. Temos hoje, com o investimento que vai ser feito no Hospital da Perlada, o primeiro hospital capaz de ter investigação do ponto de vista de ensaios clínicos fase 1 na Europa, no Porto. E, portanto, o que parece evidente é que o Porto tem mais que condições para receber o Infarmed. O Porto tem condições não só físicas, como condições em termos de recursos. A CDU não subscreve o documento, no entanto, vota favoravelmente. Eu acho que nós convivemos há demasiados anos, e há demasiados anos, há dezenas de anos, com o discurso de que é preciso criar condições no país, com o discurso de que queremos descentralizar, com o discurso de que vivemos todos com pena de que em Viseu não se faça mais, que em Bragança não se faça mais, e só resolvemos o túnel de Marão há um ano. Confesso que é preciso criar condições no país para que mudemos o discurso, até porque muitos dos países europeus, eu diria a maioria dos países europeus, conseguiram fazê-lo e são prósperos. Portanto, isto nada tem a ver com o racional económico.